E aí, galera, seguinte, saca, o que foi que eu fiz? Como eu não costumo usar a nossa pedaleira, eu aproveitei para tirar um tempo para que eu pudesse timbrar algumas coisas para que eu possa usar de vez em quando na igreja. E como eu tirei esses últimos 2 dias fazendo isso, eu vou aproveitar e mostrar o que foi que eu fiz para que sirva de ajuda para vocês, claro, e a forma que eu geralmente costumo pensar quando eu vou fazer algum timbre. Que eu vou mostrar para vocês é, é, é a base do que geralmente eu programo de timbre, né? Eu penso sempre num timbre com o mesmo amplificador e o mesmo gabinete, ah, e a partir daí eu vou só acrescentando camadas. Não fiz uma variação de delay, não fiz uma variação de reverb, porque a minha intenção é ter só algo básico para que eu possa utilizar quando eu quiser, né? Outra coisa que é interessante eu pontuar para vocês aqui é que eu coloquei um Impulse Response, que é pessoal, que a gente tinha comprado aqui. Vou deixar disponível para vocês também utilizarem se vocês quiserem. Então, como é que geralmente eu faço, tá? Eu deixo o som para mim bem alinhado a algumas coisas. Primeiro, eu uso bastante a captação aqui, os potenciômetros, porque dependendo da guitarra você consegue mudar o timbre, a intensidade dos drives que você tiver ou não. Então, se eu tenho um som de drive ligado na pedaleira, através dos volumes eu consigo diminuir também. Então, isso significa que é como se fosse um segundo pedal que eu posso estar utilizando aqui. Então, o primeiro aqui que vocês podem ver é esse aqui, ó. O que eu fiz, ó, é base, crunch, que é a base um pouco mais com drive, aqui para poder fazer leads, né? Ou seja, a mesma coisa um pouco mais pesada e solo. Se vocês perceberem aqui, eu escolhi o mesmo pedal, só aumentando o drive, fazendo algumas adaptações dependendo do amp. E a mesma coisa eu fiz para trás. Basicamente para que eu possa ter para trás e para frente a mesma coisa, só para ter uma cópia e ficar versátil na hora de eu utilizar. Então, tipo aqui, se vocês virem aqui, eu não vou focar aqui no amp, porque a minha intenção é basicamente mostrar como é que eu penso aqui, como é que eu configurei, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó. O que você está vendo de delay e de reverb aqui, geralmente é o máximo do que eu uso. Como eu disse, como é um setup base, então significa que eu posso colocar menos, eu posso colocar no limite do que já está, tá certo? Então aqui, estou o captador do meio aqui, o som limpo é esse aqui, né? Então aqui, ó, captador do meio, captador do braço. E captador da ponte nessa guitarra. Então configurei basicamente para essa guitarra, né? Uma dica aqui, por que eu deixei o Logic aqui aberto para vocês, ó. Se vocês virem aqui em EQ, vocês vão perceber que na frequência de 60 Hz aqui, eu baixei 5 de ganho. Aí na Logic é basicamente como se fosse daqui para cá, ó. Que é justamente a região que não tem. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó? Às vezes a gente deixa um certo grave vazar na nossa configuração e a gente acha até legal. Mas no final das contas esse grave ele vai atrapalhar quando você estiver tocando, porque ele vai entrar na região de outros instrumentos. Então eu vou fazer um mute aqui para vocês verem. Eu vou deixar só a região desse grave aí de 60 Hz para vocês ouvirem, ó. Ó. Se vocês prestarem atenção, não tem nada, né? Se você estiver ouvindo com fone de ouvido, você vai ouvir um certo vento, né? E de fato isso aqui é o que a gente chama só vento, é só vento mesmo. Então significa que a região de 60 Hz para baixo, gente, é a região que a gente chama de subgrave. Então,
Guitarra não atua nessa área, essa é a área que fica bumbo, fica a parte mais grave do baixo. E se você criar algum tipo de equalização que toque nessa área, ela vai atrapalhar você. Vai embolar o teu som e vai jogar a energia da guitarra em lugar onde ela não precisa estar. Então, naturalmente, a gente tira essa frequência. Ó, posso desligar o EQ aqui, ó. Quando você está sozinho, até faz sentido, porque você está cobrindo todas as áreas, mas num conjunto, na banda, não faz sentido você manter essa frequência. Então, geralmente, a gente corta. Basicamente, foi por isso que eu deixei aqui o EQ do Logic aberto, para vocês verem na prática como é que funciona, tá? Então, a partir daqui, aí fica mais resumido, né? Então, eu tenho a base, né? Quando eu avanço, eu vou para a mesma base, um pouco com crunch, né? Próximo passo é o lead, né? Então, se eu estou aqui, ó. Ainda não é o nível de distorção, mas é basicamente, imagina que você está no refrão, né? Bem alto aqui, né? Outra coisa interessante é que eu configurei baseado na forma que eu costumo usar aqui a posição. Então eu estou usando o captador do meio na base. Avancei para o crunch. Ainda no captador do meio. Ainda no captador do meio. Quando eu estou no lead, você vai perceber que como tem mais ganho, essa parte grave vai embolar um pouco mais, porque eu estou usando dois captadores. Ó. Dependendo da música faz sentido, mas aqui você começa a ir para as partes onde talvez você precise mexer na captação. Quando a gente está falando de lead, a gente está falando de refrão, então significa que no meu estilo, da forma que eu costumo tocar, para não embolar e para que a guitarra apareça, eu já não toco mais nessa região e eu uso a chave da ponte, né? Então se eu estou assim... Então você vai perceber que agora o lead ele está menos grave e um pouco mais agudo, que é para ele poder cortar a mix, né? Para ele poder aparecer, independente do volume que alguém fizer lá, ele vai estar trabalhando em uma região que outra pessoa não está. Mesma coisa o solo. Certo? Aqui a guitarra da gente, ela tem um... E também tem um lance da pedaleira, tá? Ela não tem tanta qualidade assim. Então... Como é que geralmente eu penso, gente, uma canção? A guitarra, ela, dependendo da música, na maioria das vezes, no estilo que a gente toca, ela tá numa ascendente. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, base, depois crunch, depois lead e solo lá em cima, né? Por quê? Porque aí vai facilitar para que eu tenha... vocês vão perceber, eu vou tocar uma música aqui que eu vou crescendo junto. Aí vocês vão acompanhar se puder. Beleza? Deixa eu dar outro bizu aqui para vocês. Não tem como eu mostrar nossa pedaleira aqui, mas ela tem duas configurações. Eu não sei se todo mundo sabe. Se eu baixar o volume simplesmente aqui no pé, eu não tenho volume nenhum. Aumenta o volume, some. E se eu, ó... Perceba que quando eu diminuo o volume, ele vai todo embora, né? Ó. A nossa pedaleira tem uma função, vocês vão perceber, façam esse teste. Quando você pisa todo e dá uma pressionada com o pé lá na frente, lá em cima.
vocês vão perceber que vai aparecer um LEDzinho verde que foi acionado. O que é esse LED? É o pedal de expressão sendo acionado. O que acontece? Ó, quando eu cortar, não vai mais cortar de uma vez, ele vai ter um leve fade out, ó. Ó, vou tirar, vou tocar e vou tirar. O que isso vai ajudar? Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui ajuda bastante, gente, no dia a dia, tá? Não, tirou, para tirar só apertar de novo, então você não tem mais o som, ó. Eu programei para em todos os meus 4 sets aqui, tá, beleza? É nosso, eu só peço que vocês não salvem nada em cima, vocês podem usar como referência se vocês quiserem, tá bom? Eu deixei uma música aqui, que isso é legal também, tá? Tem uma música de referência. É uma música, eu tenho uma música, aquela música Vitorioso És, eu gosto de passar alguns dos meus times baseado nela, porque eu criei alguns leads pessoais da forma que eu toco essa música. Porque como eu geralmente, a maioria das vezes, a gente vai tocar sempre sozinho, e não vai ter um outro guitarrista para poder fazer uma outra base. Então, eu gosto dela porque eu vario muito brincando com ela. Então eu vou tentar tocar ela aqui junto de vocês, para vocês ouvirem a referência dela, né? E como é que esse som aqui ele vai soar. Mas não necessariamente o som, tá? Eu quero mostrar para vocês como é importante você ter uma referência e você crescer, cada set seu ele não tem muita diferença entre um e outro, porque isso não vai te ajudar no PA, porque nem todo mundo que está no PA vai ter a experiência que todos os técnicos têm. Segundo, vai ter uma variação muito grande de som no PA, né, de um set e outro. Então, é legal que você tente fazer de forma bem homogênea para não variar muito. Beleza? Deixa eu botar aqui e aí a gente tenta tocar junto aí. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás.
Ah, basicamente é isso. Se vocês prestarem atenção, eu acredito que eu ainda posso mexer um pouquinho aqui na altura do solo, mas não tem muita variação na distorção. O que eu faço muito é como eu disse, ó, eu uso a dinâmica da minha mão, tá? Então se eu vou botar aqui pro lead aqui, né, ó. Eu não estou falando de volume, tá? Tô falando de dinâmica. Existe uma diferença de intensidade e volume. Eu estou falando aqui da intensidade, que é o que eu vou fazer junto do captador. Então veja aqui, eu estou aqui, ó. Vou diminuir o volume e não o tone, tá? Você vai perceber que vai diminuir a distorção e não o volume. Obviamente, por conta da qualidade dessa guitarra, quando eu diminuo, ele também mexe um pouco no volume e deixa um som um pouco mais opaco. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou também intensificando na mão. Porque se eu tocar do mesmo jeito, por conta da qualidade da guitarra e do set dela toda, ela vai perder um pouco de volume e brilho. Ó. Ó. Você percebeu que eu mexi aqui eu estou no lead, né, que é um pouco mais intenso. Eu diminui aqui, não precisei voltar para o crunch ou para a base, né? Então. Beleza? Eu acho que é isso. Acho que vai ajudar vocês a utilizarem. Acho que é uma boa forma de vocês trabalharem em cima dessa pedaleira. Ela não é a melhor das pedaleiras, mas acho que ela serve de alguma coisa. Acho que ajuda um pouquinho. Acho que deu para pegar para vocês aí. Tem aqui o lance da timbragem. Obviamente, essa guitarra ela vai ter um som um pouco mais médio. Então, dependendo do que for, você trabalha nos agudos, nos médios dela. E acho que vai ajudar vocês. Aí me dá o feedback aí, galera, tá bom? Valeu!